No ar. Telejornal SGTV. Boa noite. Boa noite. Denúncias de feminicídio e quase assassinato chegam a quase 10 mil. Joesley é condenado a pagar quase 300 mil a Temer por danos morais. Paulo Maluf é cassado pela Câmara dos Deputados. Ministro pede vista e suspende julgamento de Bolsonaro. Ministério Público acusa Fernando Haddad de enriquecimento ilícito. As silenciosas mortes de brasileiros soterrados em armazéns de grãos. Pesquisa do CNJ aponta 80 milhões de processos em tramitação no país. Governo da Inglaterra proíbe venda de animais domésticos. Documento obrigatório de veículos ganha versão digital. Tribunal Eleitoral aprova o registro de 4 candidatos à presidência. No bloco local de hoje, 2 acidentes marcam a terça-feira. Vandalismo e arrombamento em bens públicos no final de semana. Incêndio no bairro Nilo Soares Gonçalves. Começando agora o Telejornal SGTV. Boa noite a todos que estão vendo o nosso Telejornal SGTV. Depois de muito tempo fora, com problemas técnicos e alguns outros probleminhas de edição, nós estamos enfim de volta para seguir mostrando as principais notícias do Brasil e do mundo e, é claro, da nossa cidade. Bom, Matheus, pode começar com a primeira notícia. Obrigado, Eduardo. Desde 2009, a Central 180 registrou denúncias de morte de pelo menos 3,1 mil mulheres e outras 6,4 mil foram alvo de tentativa de assassinato. Na última década, o pico de registro ocorreu em 2015, ano em que o feminicídio foi incluído no Código Penal brasileiro como qualificador de homicídio e no rol de crimes hediondos. Naquele ano, a Central recebeu 956 registros de assassinatos de mulheres, contra 69 mortes apontadas no ano anterior. A secretária nacional de Mulheres, Andresa Colato, explica que ainda há subnotificação de denúncias e alerta que muitos casos de assassinato de mulheres poderiam ser evitados. Ela continua dizendo que, quando nós interrompemos um ciclo de violência contra uma mulher por meio de denúncias simples, salvamos muitas vidas. A terceira turma civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios condenou por 3 votos a 2 o empresário Joesley Batista, dono da JBS, a pagar a indenização de 300 mil reais ao presidente Michel Temer por danos morais. Temer doará o dinheiro a instituições de caridade. Com as suspeitas de fraude na delação, que ainda não foi examinada pelo STF, Joesley Batista ficou cerca de 6 meses preso. Hoje, ele cumpre medidas cautelares e não pode se ausentar do país. Assim como Marcelo Miller, os donos da JBS respondem a inquéritos hoje sob o comando da Procuradora-Geral Raquel Dodge. A mesa diretora da Câmara de Deputados cassou o mandato de Paulo Maluf por decisão unânime na manhã desta quarta-feira, dia 22. A decisão foi tomada após uma reunião na casa de Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Além de Maia, participaram do encontro Mariana Carvalho, Dagoberto Nogueira e André Fufuca. O corregedor parlamentar Evandro Gussi comunicou a decisão dos 4 membros da mesa diretora. Agora não cabem recursos para Maluf recorrer à mesa. O advogado de Maluf, Antônio Carlos de Almeida, afirma que a mesa diretora da Câmara não tem direito de cassar o mandato do ex-deputado. Sendo assim, a decisão um ataque à Constituição. A primeira turma do STF irá decidir se aceita ou não a denúncia contra Jair Bolsonaro, do PSL, contra o crime de racismo. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista e suspendeu a sessão da primeira turma do STF, que julgava o recebimento da denúncia apresentada pela PGR, Procuradoria-Geral da República, contra o candidato Jair Bolsonaro. O julgamento deve continuar na terça-feira, dia 4. Os ministros Roberto Barroso e Rosa Weber votaram pelo recebimento. Já o relator do processo, o ministro Marco Aurélio e Luiz Fux, rejeitaram a denúncia. A votação estava empatada quando Alexandre de Moraes pediu prazo maior para analisar o processo. Vamos entender o caso. Em abril deste ano, a PGR encaminhou ao STF uma denúncia contra o deputado federal pelo crime de racismo, sob a alegação de que, em palestra realizada no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, o parlamentar se manifestou de modo negativo e discriminatório sobre quilombolas, indígenas, refugiados, mulheres e LGBTs. O Ministério Público de São Paulo moveu nesta segunda-feira, dia 27, uma ação de improbabilidade administrativa contra o ex-prefeito da capital, Fernando Haddad, na qual pede a condenação do petista por enriquecimento ilícito.
O Ministério Público sustenta que Haddad tinha pleno domínio sobre o pagamento pela UTC Engenharia de uma dívida de 2,6 milhões de reais da campanha de 2012 à Prefeitura com recursos de Caixa 2. Na ação, o promotor Wilson Tafner, da Promotoria do Patrimônio Público, requer ainda o bloqueio de bens no valor de 15,1 milhões, o ressarcimento do dano causado, multa civil e a suspensão dos direitos políticos de Haddad. O ex-prefeito é candidato a vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso da Lava Jato. É apontado como virtual substituto do ex-presidente na disputa pelo Planalto. Um levantamento inédito da BBC News Brasil revela que ao menos 106 pessoas morreram em silos agrícolas no nosso país na última década. Os dados são estarrecedores, diz um especialista em acidentes de trabalho que aponta descumprimento de normas de segurança como principal causa. Cada vez mais comuns nas paisagens rurais do país, silos são grandes estruturas metálicas usadas para armazenar grãos, evitando que estraguem e permitindo que vendedores ganhem tempo para negociá-los. Foram contabilizados apenas casos noticiados pela imprensa, o que, segundo especialistas, indica que as ocorrências sejam ainda mais numerosas, pois nem todas as mortes são divulgadas. O ano com mais acidentes fatais foi 2017, quando houve 24 mortes, alta de 140% em relação ao ano anterior. Em 2018, houve 13 ocorrências até julho, sinal de que as mortes se devem manter no mesmo patamar de 2017, considerando seu histórico de distribuição de ocorrências ao longo do ano. Os estados que mais tiveram casos são os mesmos que lideram o ranking de produção de grãos: Mato Grosso com 28, Paraná com 20, Rio Grande do Sul com 16 e Goiás com 9. Houve mortes em 13 estados distintos, em todas as regiões do país. A cidade de Sorriso, que fica no Mato Grosso, é o município com maior valor de produção agrícola, com 3,2 bilhões em 2016. Segundo o IBGE, foi também o que registrou mais mortes em silos, empatado também com a Mato Grossense e Canarana, com 7 casos cada. O Conselho Nacional de Justiça informou nesta segunda-feira, dia 27, que 80 milhões de processos estão em tramitação em todo o país e aguardam uma definição. Os dados fazem parte da pesquisa Justiça em Números, divulgada anualmente para orientar o trabalho de juízes e servidores da Justiça. Os números são referentes ao ano de 2017. A pesquisa também revelou que o ramo da justiça que faz mais acordos de conciliação é a trabalhista. Em todo o país, 25% dos casos foram resolvidos por meio de um acordo entre o trabalhador e o empregador. As despesas de todo o Poder Judiciário no ano passado foram de 90,8 bilhões, registrando aumento de 4,4% em relação a 2016. Segundo o levantamento, o total de gastos representa 1,4% do PIB. As despesas com recursos humanos são responsáveis por 90,5% do gasto total. A pesquisa também mostrou que o tempo médio de tramitação de uma sentença no STJ, o Superior Tribunal da Justiça, é de 11 meses. No TST, o Tribunal Superior do Trabalho, os ministros demoram cerca de 1 ano e 2 meses para proferirem uma sentença. Na primeira instância, a porta de entrada da ação na Justiça, a sentença demora cerca de 2 anos e 6 meses para ser proferida. Na fase de execução, o tempo médio sobe para 6 anos e 4 meses. O certificado de registro e licenciamento de veículos vai estar disponível por meio de aplicativo para todos os motoristas do Brasil até o fim deste ano. A versão digital do documento de porte obrigatório dos veículos foi apresentada pelo Ministério das Cidades nesta segunda-feira, dia 27. Assim como a CNH eletrônica, o CRLV digital traz todas as informações do documento impresso, que pode ser substituído por sua versão em celular. Além disso, o documento digital apresenta o QR Code para comprovar se há alguma falsificação. Até o fim de 2018, todos os departamentos de trânsito, o DETRAN, começando pelo Distrito Federal, devem oferecer o CRLV digital. O documento será disponibilizado no mesmo aplicativo da CNH eletrônica. A diretora-presidente do CERPO, Serviço Federal de Processamento de Dados, Glória Guimarães, acredita que a plataforma poupará tempo dos condutores. Será uma facilidade ao cidadão.
tornando sua vida mais cômoda. Não será mais preciso ir em vários lugares para poder ter o documento. Agora o celular conterá todas as informações necessárias. Para obter o CRLV digital, é preciso estar com o licenciamento de 2018 pago. O acesso ao CRLV digital é possível adicionando o documento após o download do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível na App Store do Google Play. Quem já instalou o app CNH Digital não precisa realizar o download da Carteira Digital de Trânsito. Assim que o aplicativo for atualizado, ele será convertido de forma automática para a Carteira Digital de Trabalho. Para saber qual Detran já aderiu ao CRLV Digital, é possível consultar o site oficial do projeto. 2 imóveis do ex-ministro José Dirceu estavam disponíveis em leilão judicial até esta terça-feira, dia 28. Os bens sequestrados na Operação Lava Jato foram colocados à venda por decisão do juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba. No mês passado, uma casa do ex-ministro no bairro da Saúde, em São Paulo, foi arrematada por R$ 465 mil. Um dos imóveis ofertados é o prédio comercial em Moema, bairro nobre da zona sul da capital paulista, com 400 metros quadrados. No local funcionava a sede da empresa JD Assessoria e Consultoria, propriedade de Dirceu. O preço inicial do leilão é de 3 milhões. O outro imóvel é uma chácara em um condomínio no município de Vinhedo, no interior paulista, com 2.300 metros quadrados. O lance inicial para a propriedade é de R$ 900 mil. Nenhum dos imóveis recebeu ofertas até o início da manhã desta segunda-feira, dia 27. José Dirceu foi condenado a 30 anos de prisão em ação que investiga o pagamento de propinas da empreiteira Engevix a políticos e diretores da Petrobras. Eleições 2018. Por unanimidade, o plenário do TSE aprovou na manhã desta quinta-feira, dia 23, os pedidos de registro de candidatura de Marina Silva, da Rede, Guilherme Boulos, do PSOL, Cabo da Silva, do Patriota e João Amoedo, do Novo. Dos 13 candidatos à presidência, 5 já tiveram registro confirmado pelo TSE. No dia 21, a Corte Eleitoral aprovou o pedido de registro da chapa encabeçada por Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado, candidata do PSTU. Ainda faltam aprovar as candidaturas de José Maria Imael, do DC, João Goulart Filho, do PPL, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Álvaro Dias, do Podemos, Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Henrique Meirelles, do MDB e Jair Bolsonaro, do PSL. Vamos falar agora dos números para governador do Rio Grande do Sul. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro turno estimulado, José Ivo Sartori tem 17,5%, Jairo Jorge tem 10%, Miguel Rosseto 8,1%, Eduardo Leite 8%, Luiz Carlos Reis tem 5,1%, Roberto Robaina 3,7%, Matheus Bandeira tem 2,1%, Abigail Pereira 1,3%, Branco e Nuno 22,6%, Não Sabe 21,6%. A pesquisa do primeiro turno espontânea diz que José Ivo Sartori tem 5,2%, Eduardo Leite 1,7%, Jairo Jorge 1,2%, Miguel Rosseto 0,7%, Roberto Robaina 0,5%, Olívio Dutra 0,3%, Matheus Bandeira 0,2%, Luiz Carlos Reis 0,1%, junto com Beto Albuquerque com 0,1%, Branco e Nulo 14,2%, Não Sabe 75,8%. As rejeições do primeiro turno: José Ivo Sartori com 47,7%, Miguel Rosseto com 24,6%, Abigail Pereira com 17,1%, Roberto Robaina com 16,6%, Eduardo Leite com 16,2%, Jairo Jorge com 15,9%, Luiz Carlos Reis com 15,7%, Matheus Bandeira com 15,3%, nenhum com 27,2%, Não Sabe 5,2%. A Inglaterra tomou um passo importante para ajudar os animais domésticos. Na última quarta-feira, dia 22, o governo lançou uma proposta para proibir a venda de animais de estimação em pet shops e comércios informais. Apenas cães e gatos com menos de 2 meses serão contemplados pela novidade, que entra em vigor no dia 1º de outubro do país. O objetivo da medida é interromper o mercado ilegal de compra e venda de pets,
já que estes animais, em sua maioria, apresentam muitos problemas de saúde, porque vivem em más condições e são forçados a reproduzir inúmeras vezes. Na semana passada, foi aberta uma consulta pública sobre o tema. Caso a proposta tenha aprovação, a lei pode ficar ainda mais rigorosa, e os filhotes de até 6 meses de idade não poderão mais ser vendidos em pet shops. Quem quiser um filhotinho terá que tratar diretamente com quem tem licença para criar animais ou ir a um centro de gatos e cachorros resgatados. A proposta foi motivada pela história de Lucy, uma cadela da raça Cavalier King's Charles Spaniel, que foi maltratada e forçada a procriar várias vezes ao ano. Ela não resistiu aos problemas de saúde e morreu em 2016, 3 anos após ser resgatada. Começando as notícias do bloco local. O motorista de 80 anos trafegava na Avenida Alexandre Lisboa, no sentido centro-bairro. O idoso conduzia um Volkswagen Saveiro e disse que não sabe o que aconteceu. Quando percebeu, bateu na traseira de um Ford Ka estacionado e, com impacto, a picape capotou no meio da via. Apesar dos anos de grande monta nos veículos, o proprietário da Saveiro saiu ileso. O carro é de propriedade de uma professora. No início da tarde desta terça-feira, dia 28, um incêndio na rua Mãe de Ouro, no bairro Nilo Soares Gonçalves, mobilizou uma equipe de bombeiros. De acordo com os militares, o sinistro foi num quarto da residência e atingiu um roupeiro. O fogo PVC também ficou com danos devido ao calor das chamas. No momento em que o fogo iniciou, não havia moradores na casa. A proprietária tinha levado o filho na escola e estava trabalhando. Ela foi comunicada e compareceu ao local. Os vizinhos perceberam a fumaça e acionaram os bombeiros. O trabalho de combate às chamas durou cerca de 30 minutos. Este é o 4º incêndio que ocorre este ano entre os bairros Nilo Soares Gonçalves e Ayrton Senna. Um morador falou que a possível causa teria sido um carregador que estava na tomada. Contudo, essa informação não foi confirmada pelos bombeiros. As possíveis causas do incêndio não foram esclarecidas até o momento. No local queimaram algumas peças de roupa, brinquedos e um roupeiro. Ninguém se feriu. A ação rápida dos bombeiros foi fundamental para que nenhuma outra casa fosse atingida. Uma motociclista de 36 anos sofreu várias escoriações e uma possível fratura no braço esquerdo depois de um acidente de moto. A mulher que pilotava uma Honda Pop 100 disse que ela trafegava na Avenida Eurípides Brasil-Milano, sentido bairro Centro. Ela foi ultrapassar um ônibus do transporte coletivo quando uma caminhonete também iniciou a manobra. Porém, o condutor da Saveiro teria realizado uma frenagem brusca e ela foi frear e acabou caindo. Com a queda, a mulher sofreu lesões e foi conduzida à Santa Casa pela Brigada Militar, através do policiamento comunitário Cidade Alta. Devido ao acidente, os carros que estavam na via tiveram que parar. Cerca de 4 veículos estavam aguardando para que a moto fosse retirada, quando um 5º motorista bateu num Toyota que estava aguardando para seguir o seu caminho. O proprietário do carro, que chocou-se na traseira do veículo, desceu e deu um cartão para a vítima, pois a mulher estava atrasada para o emprego. O acidente foi por volta das 10 para as 2 da tarde, desta terça-feira, dia 28. O final de semana registrou mais prejuízo ao município e à população. 2 situações distintas, mas com o mesmo resultado de destruição e vandalismo. Na madrugada do último sábado, um banco da Praça Getúlio Vargas foi totalmente destruído por um veículo ainda não identificado. No local ficaram apenas as marcas de pneus sobre a calçada e os destroços do banco. Até o momento não houve registro junto à Polícia Civil ou Brigada Militar sobre qualquer ocorrência. Porém, no local há sistemas de vídeo monitoramento, o que pode auxiliar na elucidação de como foi que o banco ficou inutilizado. Já na madrugada da segunda-feira, foi a vez da estratégia Saúde na Família, no bairro Macedo, ser alvo de criminosos. Eles adentraram na unidade pela janela do banheiro, quebraram portas internas, vidros e janelas e desligaram o telefone. Também arrombaram o armário. Segundo o registro policial, foram furtados 2 micro-ondas, um rádio, uma garrafa térmica, um aparelho de DVD, uma bomba de chimarrão e uma cafeteira. O posto tem sistema de alarme, mas conforme informações, não disparou, o que possibilitou que os indivíduos saíssem pela porta da frente. A Brigada Militar foi acionada por uma funcionária e atendeu a ocorrência. Não há suspeitos até o momento. Temos previsão de chuva forte para os próximos 3 dias. Na sexta, mínima de 13, máxima de 19. No sábado, mínima de 11, máxima de 16.
e no domingo mínima de 8 e máxima de 18 graus. E terminamos mais uma edição do Telejornal STTV. Hoje nós não tivemos uma notícia engraçada, mas temos uma notícia sobre o canal. Eduardo? Neste sábado iríamos postar a primeira edição do SGTV Esportes, com a apresentação minha, Gabriel Moura e Gustavo Soares, falando tudo sobre esportes, desde o futebol, automobilismo até os esportes, os jogos de computador, como o LoL, por exemplo. Então a gente se vê neste sábado. Boa noite. Boa noite.